Olá, estamos começando mais um podcast Sem Pretexto, seu novo jeito de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu sou Cida Souza e divido esse espaço de apresentação com o Nino Souza. Olá, gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência, você que acompanha o Sem Pretexto Podcast. Eu quero dizer para você, como eu sempre tenho dito, você pode sim acompanhar o debate de todas as lições, de todos os episódios, através das principais plataformas de streaming de áudio. Então corre lá, se você tem um Deezer, se você tem um Spotify, se você tem um Apple Music e também o Google Podcast, vai lá e pesquisa agora Sem Pretexto Podcast e você vai sim poder acompanhar o debate dessa lição e também os outros episódios que a gente já gravou. Isso aí, aqui no YouTube você nos acompanha toda terça-feira às 20 horas. Não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Para essa conversa aqui, a lição de número 12, temos os convidados, pastor Lucas Rodrigues. Gente, que alegria para mim estar aqui com você, Cida, o Nino, os outros convidados também. Bênção pura. Isso aí, pastor, o seu é de qual distrito? Tem um pastoreado Itapajé e toda a região ali. Um abraço para todo mundo, bem forte. Abraço para a turma de Itapajé. E também temos aqui quem, Nino? Isso, quem aceitou também, o nosso quem aceitou, né, o nosso convite aqui, um outro do corpo de funcionário aqui da Associação Cearense, né? Temos aqui o Lindolfo. Lindolfo, muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, Nino, muito prazer estar aqui com vocês, Cida, pastor, Luiz, muito prazer de verdade a gente compartilhar um pouco da palavra e conversar um pouco sobre essa lição dessa semana. Vem? Legal. E compartilhando aqui com a gente conhecimento, temos o Luiz Henrique, de maneira virtual, mas está aqui com a gente. Luiz. E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom estar com vocês. Só galera boa nesse podcast. Então, muito feliz de estar compartilhando aqui um pouquinho do estudo da lição. Isso aí, Luiz, é de José Walter, não é isso, Luiz? Exatamente. Representando José Walter e Lindolfo de... Grande Lisboa, Jardim Jatobá. Grande Lisboa, Massa, beleza. Gente, o tema da nossa lição é amor e disciplina, mas eu vou pedir aqui que o pastor faça uma oração para a gente iniciar a nossa conversa sobre a lição. Vamos orar. Querido Deus, que alegria podermos estar juntos mais uma vez e podermos receber os teus ensinos. Por favor, derrama o teu Espírito sobre nós, que ele nos guie e nos dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema, como eu estava falando, amor e disciplina, durante este trimestre estamos estudando sobre aliança, né? E hoje vamos falar sobre amor e disciplina. Eu vou lançar logo a primeira pergunta, Nino, ok? Ok. Vou fazer a pergunta aqui. Manda eu não bala sei se começa com o pastor, com o Lindolfo, mas vocês fiquem à vontade, tá? Para comentar aqui. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Vamos lá. Deus ama e também disciplina? Eu vou logo assim, né? Vocês podem aí abordar o tema da lição. Pode falar, Cida. Não fale. Antes de vocês propriamente responder, né? Deixa eu só acrescentar mais alguma coisa aqui. Às vezes é meio difícil a gente entender, peraí, se Deus me ama, por que é que Deus precisa me disciplinar, né? Então a gente tem às vezes a gente tá pensando num tipo de amor que a gente olha para Deus e diz assim, rapaz, Deus me ama, então para que fazer isso, né? Então para que Deus disciplina, né? Então muita gente acha que o amor exclui a disciplina, né? Aí por isso que a Cida perguntou aí, Deus ama, mas ele também disciplina? Na verdade, só disciplina quem ama, né? E Deus disciplina justamente porque ama. Os educadores, por exemplo, falam muito do que alguns pais têm sofrido hoje. Às vezes temem a disciplina, temendo que não haja o amor, né? Não vou disciplinar, por exemplo, os meus filhos, porque pode ser que ele não me ame, né? Mas, na verdade, só disciplina quem ama. A correção vem justamente para que não vá por um mau caminho, né? Então E hoje em dia, pastor, a palavra amor ela tem se banalizado demais, né? As pessoas acham que amor é deixar você fazer qualquer coisa e tudo mais, mas amar alguém vai muito mais além do que isso, né? Sim, se você ama alguém, você quer ver a pessoa feliz, quer ver a pessoa bem, e às vezes é necessário tomar atitude quando a pessoa está errando, né? Então eu acredito que Deus ele faz muito isso conosco, né? Ele nos ama tanto que quando a gente erra, ele coloca algumas regras e disciplinas, né, para que a gente cumpra, né? E pra gente conseguir sempre estar no caminho certo dele, né? Assim. Entendi. O Lindolfo falou uma coisa aqui que eu acho interessante. Então, assim, muita pessoa acha que o amor perfeito do ser humano seria o seguinte, ó. Você fazer o que você quer, como quiser, na hora que quer. E quando tudo der errado, você tem alguém ali pra limpar a sujeira que você... Passar a mão na cabeça. Isso, entendeu? Porque assim, às vezes, isso é o contexto de amor que muitas vezes
a sociedade está vivendo. As pessoas acham que amor é isso, né? Tipo assim, vou fazer o que eu quiser, tem que me entender, quero ter guardado a minha liberdade sem nenhum tipo de disciplina. Disciplina, quando eu tô falando aqui, em relação a, tipo assim, liberdade, né? Então, você faz, mas quando dá tudo errado, a gente quer alguém ali que ajude ali, né? O Luiz vai falar, Luiz que atua no campo da psicologia, né, É Luiz? E aí? interessante. Sim, aproveitando o gancho que o pastor trouxe, né, dos pedagogos, eu atuo no campo da psicologia, né, minha experiência profissional, mais especificamente com a psicanálise, e é interessante que dentro da psicanálise a gente entende que para o ser humano se instituir como sujeito, né, como indivíduo, é necessário um tipo de corte, né, que é o que a gente chama de castração. Então, é necessário que hajam cortes, né? O indivíduo, quando ele goza de todas as coisas sem limites, sem barreiras, ele psicotiza, né? Ele entra na estrutura psicótica. E é muito legal trazer essa noção, porque liberdade não pode ser confundida com libertinagem, né? Liberdade é você exercer as possibilidades que são colocadas e são possíveis dentro, né, das opções que existem. Então, Deus ama, né? Deus não pune, ele disciplina, né? Vai existir aí também essa diferença entre punição e disciplina, né? Isso é muito importante de se ver, é algo constitutivo, é necessário para nos tornarmos humanos. Muito bom. Legal. E é bem interessante também porque quando traz para a parte de pais, né? Ele fala a parte de pedagogia, a gente consegue compreender que o pai, quando educa o filho, ele disciplina. Mas, como vocês estavam falando, né? Hoje na sociedade, o conceito de amor é meio deturpado. Então, quando a gente traz isso para Deus, as pessoas, não, né? Deus não ia fazer isso. Não. As pessoas têm aquela visão de que Deus é só amor, né? Mas Sim. esquece que também Deus é justiça, né? Deus também tem ordens, também tem a lei dele que a gente tem que cumprir, né? Isso impacta tanto no nosso dia a dia, porque por essa concepção equivocada, às vezes um amigo não quer repreender, né, alguém mais próximo, um familiar, um líder, não quer dar ali o ensino correto, fazer uma admoestação com medo de ferir ou magoar, né? Mas, na verdade, a disciplina, muitas vezes, ela salva. Muito bom. Inclusive, daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso, tá? Lá, Luiz. Vai, notar Luiz. também, pessoal, que a gente coloca muito essa dicotomia, né? Deus é amor, mas, né? Porém, contudo, ele é justiça. Enquanto a justiça, ela não é contrária ao amor, né? A gente não pode entender que a justiça é contrária do amor, porque a justiça, ela é uma manifestação do quem ama é justo, né? Então, Deus, ele expressa o seu amor também por meio da justiça. Então, a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça a ideia de que amor e justiça são dicotômicos, que eles não podem andar juntos, né? Então, se eu amo a Deus, eu vou ao culto, não porque o pregador é bom ou porque a programação é muito maneira, descolada. Eu vou ao culto porque eu amo a Deus, né? É a expressão de amor e de gratidão. Então, amor e justiça andam juntos e são, na realidade, manifestações do mesmo sentimento e do mesmo Deus. Muito bom, muito legal. Gente, aqui na lição da Escola Sabatina, né, ele traz aqui o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 11, né? E daí, o texto aqui, estou só pegando uma parte dele, ele diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus... Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Entende? Então ele tenta ali mostrar pra gente, dentro do contexto humano, como é Deus. Deus assim, peraí, qual é o pai que não ama o filho, que não corrige, né? A minha mãe mesmo, ela me corrigia, hoje eu entendo a correção dela, né? Deus, não, isso aí não, chegar em casa tarde não faça isso, não faça aquilo, e às vezes a gente acha que tá me privando de alguma coisa, né? Então, às vezes, o filho que é corrigido, ele pode pensar isso, Lindolfo, ele pode pensar que o pai tá só suprimindo ali a sua liberdade, mas nem sempre não é assim, né? E tinha um objetivo por trás, né, para ela te corrigir, isso, era a sua proteção, no caso de chegar tarde em casa. Então, com relação ao nosso relacionamento com Deus também tem um sentido, né, para ele nos corrigir e nos orientar. A lição fala também, traz dessa questão da aliança, sobre a quebra de aliança. Então, eu queria que vocês explicassem essa questão assim. Eu quebrei uma parte da aliança, né, que Deus fez com a gente, a questão dos 10 mandamentos, a lei sobre a nossa vivência, como devemos andar aqui. E aí,
acontece uma consequência ruim na minha vida, isso foi ação divina. Ou consequência de atos. Consequência de atos mesmo. Como a gente pode explicar o que é Deus, né? E o que é ação do homem. Tem gente que diz assim, isso é castigo divino. Ninguém pode sofrer que foi Deus. Até porque isso era uma concepção das pessoas antigamente, né? Lembra naquela época de Jó, atribuíam a Deus tanto a bem Deus, tanto quanto bem mal, como né? mal. Como mal. Ô pastor, antes de vocês responderem, deixa eu só fazer uma coisa aqui, antes de falar dessa, que acontece na nossa vida, né? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma coisa que ela dizia assim, ei, você não pode tomar banho de rio, né? Por que ela dizia isso? Porque alguns dos meus amigos morreram afogados. Então, assim, ela tinha um medo terrível que eu tomasse banho de rio. E você ia? Mas o problema, eu gostava de tomar banho de rio. Entende? Já imaginei. Então assim, ela tem o medo, né? Ela quer me proteger, então ela me priva disso. Mas eu tenho a vontade de querer ir. Né? Então, mas pode ter uma consequência nisso. E né? grave, né? Pode ter uma consequência. Então, aí por isso que vem a pergunta da Cida, né? Isso aí é o quê? Castigo divino ou consequência humana? Olha, recentemente visitei uma família que perdeu o pai, o esposo, e estão num momento de intensa dor, né? E chegaram a pensar justamente nisso, né? Poxa, eu tive tanta fé, eu orei a Deus, eu tinha certeza. Será que Deus não honrou minha fé? Será que Deus não se atentou a isso, né? Deus não considerou ali aquilo que eu tinha no coração? Mas a gente não pode esquecer de algumas coisas. Todo mal deriva de uma única coisa, o pecado, né? Então, por exemplo, a morte, Deus enviou a morte vem com o pecado. Deus nos criou com a eternidade, Deus nos criou para viver eternamente. E a Bíblia é bem clara, diz que Deus é amor. Então, faz parte do plano completo de Deus tudo que deriva de amor, né? E a gente tem que ter isso em vista. Como a própria lição diz, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus é amor. E a gente tem que ver esse plano completo. Muitas vezes a gente desfruta apenas do resultado das nossas más ações. Sua mãe fez uma cerca. Por pular essa cerca, você correu um risco. Ou seja, se eu morresse afogado, era problema meu. As ações divinas na nossa vida, né? Ele avisa muito para nós o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, né? E assim, quando eu cometo um erro, quando eu cometo um pecado, sempre há uma consequência com isso, né? Isso. E eu acredito assim, que os erros e as consequências, os males que vêm até nós, são fruto daquilo que a gente já viveu e daquilo que a gente já fez de errado, né? Até mesmo porque Deus não queria que a gente tivesse essa imperfeição. Deus nos criou perfeitos, né? Ele não criou o homem para viver no pecado, né? Ele criou o homem para viver realmente bem com ele. Então, assim, uma vez que eu erro e peco, né? Eu acredito que Deus aproveita desse momento, né? Para usar aquilo ao meu favor, né? É tipo aquela frase, Deus transforma a maldição em bênção, né? Isso. Eu acredito que Deus faz muito isso conosco. Ô, pastor, eu achei interessante o que o Luiz vai falar. Luiz, quer vai. complementar. Isso. É interessante também que muita gente confunde isso, né? De que isso aconteceu porque Deus quis, com predestinação, e é totalmente diferente, né? Deus, ele nos predestinou para a vida, ele nunca nos predestinou, tinha que acontecer porque Deus quis, ou tinha que acontecer porque era o destino, né? Não aconteceu porque era destino, não foi predestinado, né? As advertências que elas vão vindo, elas demonstram um Deus compassivo, não um Deus predestinador, que tem desejo de punir e tem prazer no sofrimento humano, né? Deus, ele não tem prazer no sofrimento, e como o pastor disse, todo mal deriva do pecado, né? Então a gente não pode confundir predestinação com as consequências, né, com os avisos que estão vindo aí no meio do caminho. Porque senão, por exemplo, uma pessoa que furou o sinal vermelho e teve um acidente, não foi a AMC, por exemplo, que provocou o acidente, né? A AMC deixou lá o aviso, enviou a multa anteriormente, disse, olha, respeita a velocidade, respeita aí o sinal de trânsito. Você não respeitou, você pagou a multa, você passou de novo. Então, quem provocou o acidente não foi a AMC, foi você, né? Da mesma forma. Quem ultrapassou o sinal vermelho foi você, quem pulou a cerca foi você, quem entrou no rio foi você.
E não foi Deus, né? Então, o que vem disso, a consequência também não vem de Deus. O Luiz, o Lindolfo falou uma coisa, mas o Luiz pode até falar isso melhor, que, como estava falando, né? Deus coloca pra gente, ó, os avisos, a gente vai lá e faz tudo ao contrário, né? Ignora. Então Deus, eu acho assim que Deus ele tenta a convencer a gente pelo amor, às vezes, né? Mas quando tudo dá errado, Deus se aproveita desse momento pra tentar ali mais uma vez nos convencer, né? E isso torna-se uma coisa didática, né? Eu acho que Luiz, não sei se a psicologia fala sobre isso, mas acaba sendo didático. Você errou e o cara vai utilizar o teu erro para tentar ali te ensinar alguma lição, coisa. Né? Isso, Trazer alguma lição, né? Não sei, pastor, pode comentar. Sim, né? Esses contextos são muito necessários, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma criança que vai ao supermercado e faz ali uma birra, né? Por uma determinada coisa. Então ele chega lá e vai querer, por exemplo, quero comprar uma caixa de morangos. E ele quer porque quer o morango, e ele se joga no chão e ele faz tudo para que tenha um morango. E aí nós temos dois caminhos possíveis. O pai pode chegar e dizer assim: não, eu não vou te dar o morango, você vai ter que esperar, pausa. Como ele também pode chegar e dizer assim: não, meu filho, pegue todos os morangos que você quiser, jogue no chão, suje tudo, tá tudo bem, você tá livre para fazer tudo, você tem liberdade. São duas opções constitutivas totalmente diferentes, né? Então, quando a gente tem uma constituição de limites, de estabelecimento de normas, estabelecimento de regras, a gente entra naquela questão constitutiva, nós vamos ter sujeitos que vão conseguir conviver melhor, vão conseguir escutar, vão conseguir estar em grupo, enquanto esses sujeitos que vivem numa lógica mais permissiva, eles podem se desenvolver como pessoas que têm um baixo limiar de frustração. Então, a gente vê aí o alto crescimento, por exemplo, de feminicídio. O cara leva um fora, ou então acaba um namoro e vai lá e mata a esposa, mata a namorada, né? E isso não é derivado. E aí a gente volta, né? Deus permitiu que essas atrocidades acontecessem. Tudo que acontece é permitido por Deus, mas não estava no plano de Deus, né? O homem, ele meio que foi... ele foi se constituindo, ele foi alterando, ele foi saindo da aliança, foi olvidando, foi esquecendo das indicações, e aí a gente chega num caos que vem desde o individual e do espiritual e que se manifesta também no coletivo, né, nos sintomas coletivos. Massa. E eu posso ler, Cida, deixa eu só ler isso aqui da lição também, que falou sobre que a disciplina ela acaba protegendo, né? Então, aquele exemplo que eu dei lá atrás também com a minha mãe, era uma forma de proteger. E aqui diz assim, ó, Jeremias enfatiza que Deus não tem prazer em afligir as pessoas e nem lhe causar tristezas. Então, assim, Deus, ele não tem essa... mesmo você errando, não é plano de Deus te causar tristeza. Tipo assim, tem gente que acha... foi castigo divino. O cara vai lá, mente, faz tudo de errado. O povo diz, não, um dia o castigo divino vai vir sobre você. E quando vem as consequências, a gente acaba achando que Deus mandou ali aquela consequência e que ele faz parte de Deus, né? E, na verdade, às vezes o não pode significar um sim. Um não a um lugar, um não a uma certa situação pode significar um sim para a vida. Uma restrição imposta por alguém que está, por exemplo, lhe disciplinando, pode significar liberdade, né? Uma restrição para algo aqui, mas uma liberdade para a vida inteira, para o contexto geral, né? Que a gente entende lá na frente, né, pastor? Lá na hoje frente. você está aqui, né? Tá vivo, né? Tô vivo. Mas legal. Hoje eu observo isso. Quando mais novo ali, adolescente, eu acho que como todo mundo, a gente tem mais dificuldade de aceitar e principalmente de entender ali a disciplina, o ensino, a correção, né? Mas hoje, se a gente fizer uma reflexão, todo mundo vai ver isso, né? Que realmente havia razão, né? Agora, eu ainda destaco o seguinte, junto com a disciplina, essa disciplina que protege, que cerca, que ama, vai vir, sem dúvida alguma, às vezes, situações difíceis. Por exemplo, de repente você se planejou para uma coisa, aí vem ali uma disciplina que vai mudar o curso, né? Então, geralmente causa frustração. Eu acredito que
todo mundo fica cabisbaixo e triste com uma repreensão, né? verdade. Com um novo ensino ou com um endireitamento dos passos, mas algumas pessoas só conseguem ouvir Deus intimamente, profundamente, no deserto. Deserto. Tem que ter dessa situação que a vida vai gerar ou trazer o resultado dos nossos atos. É nesse momento que a gente vai conseguir se aprofundar com Deus. Inclusive, a lição trouxe até essa pergunta, né? Você já passou por uma situação que você sofreu, mas lá na frente você viu o aprendizado? Eu achei interessante. Todo mundo já passou por isso, né? Você tá aqui sem entender, tem essa questão da frustração, mas lá na frente você entendeu. Você acaba entendendo. Tem uma expressão do futebol, né? O pessoal fala, treino é treino, jogo é jogo. E de fato, o treino prepara para o jogo, mas só o jogo traz a experiência necessária para a vida, né? Verdade. Muito bom. Vocês falaram aí, o pastor logo no começo falou sobre a questão de corrigir um amigo e ter medo de ferir. Eu vou fazer a pergunta para vocês agora. É possível a gente corrigir alguém sem ferir? Deus também nos corrige também sem ferir? Válido, começa. Gente, assim, eu acredito que seja possível sim, né? Tem como você conversar com alguém, falar para a pessoa que ela tá errada de uma forma que ela entenda e que você ganhe essa pessoa para você também, né? Então, assim, vai muito da forma que você fala, né? Das palavras que você utiliza, até mesmo do ambiente que você escolheu para falar com aquela pessoa, a tonalidade da voz. Acho que o psicólogo vai falar melhor que eu sobre isso daí, né? Mas eu entendo mais ou menos assim, né? Que a forma como você fala com a pessoa vai determinar se você vai conseguir convencê-la ou não, né? E também cabe muito da pessoa, né? Se como ela vai receber a crítica, né? Se ela vai receber de uma forma construtiva ou vai achar que você tá apontando o dedo para ela mais uma vez e não sei o que mais, enfim. Então, assim, eu acredito muito que a gente consegue conversar com as pessoas de uma forma mais amigável, né? Para que elas entendam, assim, né? A gente precisa aprender a disciplinar sem brigar. Às vezes se liga logo uma coisa a outra, né? Se eu vou repreender, já vou criar um inimigo, né? E não é isso, não é o caminho. E eu acho... Peraí, pastor, desculpa. Mas assim, só uma coisa que eu lembrei aqui, também não repreender na hora da raiva, né? Sim, porque sim. Você pode... Se não exagera. Pesa a mão, né? Agora eu destaco o seguinte, olha. Nessa disciplina com amor, tem que ter ensino. Se a gente repreende, se a gente corrige, se a gente disciplina e não ensina, tudo errado, né? Não vai servir, porque é como, por exemplo, você não pode pegar esse caminho, certo? Mas vai pegar que caminho? A pessoa vai ficar parada no espaço? Sim, qual é o caminho que tem que ser pego, né? Você não pode agir assim, certo? Como é que você tem que agir, então? Toda disciplina precisa ter o ensino. E eu já conheci... E a gente também tem o conceito de comunicação não agressiva, né? Só que esse conceito que a gente utiliza dentro, tanto para a psicologia quanto na pedagogia infantil, enfim, ele vai falar sobre justamente técnicas para você conversar com a pessoa de uma maneira que não seja agressiva, né? E isso me lembra que a Bíblia ela já dava alguns caminhos. Primeiro, a nossa igreja, nós somos privilegiados porque temos espírito de profecia, né? Louvado seja Deus, Deus deu profecia para a igreja. E eu me recordo de um texto, não vou saber referenciar agora, mas fala sobre de que você estando certo, né, daquela coisa, e você deixar o seu irmão chateado, com raiva, né, isso também é pecado, mesmo você estando certo. Né? E a Bíblia ela já dizia, se tem um problema, então se eu tenho um problema com a Cidinha, né, eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que chamar ela individual, né? O caminho é esse. Então eu quero disciplinar, quero conversar com alguém, chama individual, bate um papo, né? Conversa diretamente com a pessoa, é diferente tu sair fofocando ali, chegar, ei Lucas, tu viu o que a Cidinha fez? Ou então Lindolfo, Nino, você viu? E quando você chega para conversar, já tem acontecido o mundo, né? Antes de conversar com ela. Então, ir direto na pessoa, não envolver os terceiros. Caso a pessoa não escute, chama uma outra pessoa para testemunhar. Caso ela não escute, chama os presbíteros da igreja. Ou seja, depois de um grande caminho, depois de várias tentativas, depois de muito ensino, aí você pode considerar essa pessoa como descrente, né? A Bíblia é muito clara. Mas é isso, é você chegar, ser franco, ser sincero, com o coração aberto, né? Chegar e dizer, olha, você errou, mas
eu fico muito triste com esse teu erro e eu quero te trazer de volta, eu quero te trazer para perto. E compreender também, né, que eu sou tão pecador como... Ok, a gente teve um pequeno corte, né, na transmissão, do Sua. Luiz. Então é por aquele momento eu não errei. Mas aí, Voltamos? gente, Deu certo? A gente tá te ouvindo. tô te ouvindo, Luiz. Pronto. Então, finalizando só essa questão, né? Não é porque eu não errei naquela situação que eu seja melhor do que outra pessoa. Né? Eu posso tratá-la e aproximá-la. Cristo aproximava, atraía as pessoas, como ele fez lá com a mulher no poço, como ele fez com a mulher do fluxo de sangue e como outras belas histórias da Bíblia. Legal. Legal. O Lindolfo estava falando? Sim, eu já tive conversas com alguns jovens, né? Até mesmo outras pessoas que são mais adultas também, né? E elas relatam muito que o motivo delas terem saído da igreja, de se afastado da igreja, né? Foi a forma como um irmão falou com ela, né? A forma como o líder chega de uma forma agressiva, não sabe lidar com a pessoa, não sabe lidar com o problema, né? No curso que eu estava participando há um tempo atrás também, eu estava conversando com um rapaz que é homossexual e ele falou disso também, que ele não conseguiu se encontrar na igreja porque ele via muitas pessoas julgando, falando e comentando, né? Então essa questão de correção, de corrigir alguém é algo muito sério, assim como o Luiz falou, né? Você tem que ter muito cuidado na forma como você fala com ela, porque senão você pode perder aquela pessoa. E a correção, como a lição ela mesmo retrata, a correção ela serve para salvação, para libertação da pessoa, para ajudar alguém, para ajudar a crescer novamente. Então, se você usa a correção para humilhar, para colocar a pessoa como inferior, você pode acabar perdendo a pessoa em vez de salvar a pessoa, né? E você vai estar errando também, Vai estar né? errando Sim, também, vai errando também. pois é. Vai estar perdendo a pessoa e se perdendo, né? E isso aí acontece muitas vezes quando a pessoa já vai com raiva, né? Com julgamento já, tal, aquela coisa toda. Mas ainda falando sobre essa questão de erros, tal, a lição ela traz uma coisa que eu acho interessante, ó. Experimentar aflições que você mesmo criou, às vezes faz parte do processo de treinamento e capacitação, não é? Às vezes tem gente que vai aprender olhando os erros dos outros, tem gente que vai aprender errando. Né? Tem gente que você vai dizer, não vai por aí, Deus vai me dizer, não faça isso, não vai por esse caminho, não cai fora dele. Mas tem gente, pastor, que vai mesmo, né? E às vezes a pessoa, né, incrivelmente, vai ter que errar para cair em si e dizer assim, cara, eu não deveria ter feito isso. Né? Mas aí também a gente já vou lançar outra pergunta para vocês, né? Algumas pessoas vão fazer isso, né? Isso, pois é. Não deveria ter feito isso, cair em si e mudar. Mas a gente tá vendo também num contexto social que as pessoas não gostam de serem corrigidas, né? Existe aquela repulsa quando você vai corrigir. Por que isso acontece? Talvez o Luiz também, como aí psicólogo, vai nos ajudar, né? Ele estava explicando o exemplo dos pais também, né? Que são mais permissivos e às vezes já eram adultos também assim, incompreensíveis, na verdade, né? Eles não gostam da correção. Isso. Por que isso acontece, né? Porque tem gente que tem dificuldade em aceitar uma correção. Tem gente que, de fato, Lindolfo, você vai lá, vai falar, você vai ganhar a pessoa. Mas tem gente que vai dizer, não, eu tô errado não. Tem gente que vai insistir nisso, né? Então, o que isso acontece? E às vezes, quando no campo espiritual, a gente tá falando aqui no campo social também, aí diz, não, porque Deus é vingativo, né? Ele foi mal comigo. Sim. Luiz falou sobre liberdade e libertinagem. Eu acho que esse é um ponto assim, bem especial. Né? Essa confusão, esse equívoco entre aquilo que é liberdade e o que é libertinagem. Agora é o seguinte, muitos invocam Deus. Eu acho que a gente vive em uma época em que há uma abertura muito grande para o religioso. Deus, e eu amo a Deus e tal. Então muitas pessoas buscam estar com Deus, só que aí a gente não pode negligenciar o seguinte: se eu creio em Deus como meu mantenedor, como aquele que providencia a salvação para mim, eu tenho que crer na sua palavra. Eu tenho que crer nos seus ensinos, eu tenho que crer nas suas admoestações. Inclusive, quando nós formos disciplinar, repreender, a gente precisa lembrar que a disciplina, o ensino da disciplina, da admoestação, tem que ser bíblico, tem que ser na palavra. Isso, é verdade. Né? Pra gente não disciplinar com o que eu ajo, com o jeito que eu fui formado e tudo mais. Sim. E a Bíblia ensina, né? Isso eu acho que é Timóteo, o livro de Timóteo fala muito como chegar nas pessoas. Sim. Então, se eu aceito a Deus, se eu creio em Deus, tenho que crer na sua palavra,
tenho consequentemente aceitar o ensino da sua palavra. Se eu estou contra o ensino da palavra, eu tenho que aceitar o caminho correto a seguir, né? Muito legal. E, assim, E a gente também pode entender que pode falar. Viver em sociedade exige um gasto de energia psíquica muito grande, né? Viver em sociedade implica dizer que você vai abrir mão do seu prazer supremo para você ter outras pessoas perto de você. Então, quando a gente pensa nessa questão, por que as pessoas não querem mais lidar com isso, é porque nós mesmos aprendemos dentro da sociedade, nós nos desenvolvemos como pessoas, né? O neoliberalismo, ele promove isso, de que as pessoas, elas são potentes para fazer tudo o que elas quiserem. Então, você não sai do ramo só do empreender, né? Não é só o empreendedorismo. Você pode vender o que você quiser, mas você se torna o produto desse próprio consumo. Então, você pode produzir e consumir tudo. Você pode produzir e consumir a sua felicidade, você pode produzir e consumir a sua vida, a sua imagem, o seu corpo, tudo isso ao extremo. Você é liberado para fazer tudo. E isso também adentra nas nossas igrejas, né? O discurso de vida neoliberal também adentra as nossas igrejas, com a ideia de que você pode viver a vida religiosa sem precisar congregar, né? Porque congregar exige energia psíquica, exige uma barra das ideias, existe uma barra do eu, né? E aí eu preciso abrir mão do eu para escutar que eu estou um pouco errado, para escutar, às vezes, a resposta de Deus. E essa resposta, ela vem a partir do convívio com os nossos irmãos. Então, quando nós deixamos de congregar na igreja, nós estamos deixando muito claro de que Perdemos o Luiz. Perdemos o Luiz. eu não entendi. Voltou? Voltou. E aí eu estou dizendo que eu quero viver não o que Cristo pediu, mas eu quero que Cristo viva o que eu estou pedindo. E aí entra essa dificuldade, né? Esse desencontro, esse desarranjo, esse desconforto com a ideia. Pelo menos eu imagino e encaro assim, né? Beleza, obrigado, Luiz. Às vezes a gente sente também uma falta de insegurança da pessoa também quando ela não aceita a crítica de alguém, né? A crítica construtiva, né? No caso. E, então, assim, a pessoa já se sente inferior, já passa por uma série de problemas, já acontece isso e aquilo outro na vida dela. E a pessoa vem, né? E por algo que ela fez, a pessoa vem e fala, olha, será que não podia ter feito melhor assim? E às vezes a pessoa se sente tão insegura consigo mesmo que não consegue aceitar a crítica de outra pessoa, né? E trazendo um pouco assim de nós com Deus, né? Nós temos uma dificuldade imensa, né, de aceitar assim as correções às vezes de Deus, as disciplinas, né? Nós mesmos sentimos essa insegurança também. Então, assim, às vezes vai muito como eu lido com as coisas que vêm à minha vida, sobrevêm à minha vida, né? Então, se eu passo por uma dificuldade, uma tribulação, por que eu estou passando por aquilo, né? Será que Deus não está querendo me ensinar? Será que Deus não está querendo me trazer para o caminho certo de novo? E as pessoas levam esses problemas, essa dificuldade e começam a culpar a Deus a respeito disso, né? Mas não conseguem enxergar em si mesmo algo que precisa ser corrigido, né? Massa. E olha só, só pontuar isso, eu acho bem interessante, quem disciplina é Deus. Seja através de um amigo, de uma pessoa, seja através de uma situação da vida, né? Por mais que Deus não envie ali a dor, ele vai te disciplinar através da dor. Vai usar aquilo, como às vezes usa um amigo ou outra coisa da vida, né? E sendo ele o disciplinador, fica tranquilo que nele há segurança. Isso. Pode continuar, pastor. Então, nele há segurança, né? Para as decisões, para a vida, para os caminhos. Eu lembrei aqui de uma coisa. Esse conceito a lição trata de uma maneira tão interessante, falando sobre uma barreira, né, que é criada quando você está em Cristo. Então, quando a gente está em Cristo, a gente tem certeza que as dificuldades, elas não vêm diretamente para nós, né? As dificuldades primeiro batem em Cristo para depois chegar a nós. Essa barreira de proteção.
Então, ao mesmo tempo que há dificuldade, Deus, ele é a justa medida da nossa necessidade e a justa medida até naquilo que nós sofremos, né? Ele só permite a justa medida. Massa, legal. E eu lembrei só de uma coisa aqui. Se vocês pararem e refletirem um pouco, vocês percebem o seguinte: todas as vezes que a gente errou e que Deus nos disciplinou ou nos corrigiu e a gente aceitou isso, a gente evoluiu um pouquinho como ser humano. Sim. Entende? Sem Então, assim, a dúvida. nossa construção do caráter, às vezes, vai passar por isso. Eu caí, mas entendi, e a gente vai evoluindo o tempo todo. Então, assim, quando uma pessoa ela não aceita a disciplina de Deus, quando ela acha que ela está certa, vai passar 10 anos, 20, e a pessoa, Lindolfo, vai continuar fazendo a mesma coisa. Puxar a mesma pessoa. Ele vai ser a mesma coisa. Então, assim, se você parar para pensar, todas as vezes que Deus nos corrigiu e a gente aceitou isso, a gente evoluiu um pouco como ser humano. Eu acredito que a vida espiritual muda, consequentemente, o restante da vida, né, com os seres holísticos. Ao invés de orar tanto pedindo para que passe a aflição, orar pela presença do Senhor conosco em meio à aflição. Né? Passar o momento de dor com o Senhor. Isso é bem diferente. Sim, e ele vai estar, né, com a pessoa, dando força ali do alívio. A gente tá chegando ao final do nosso podcast. Eu tava aqui aprendendo com vocês, né, Luiz, trazendo alguns conceitos da psicologia também, o pastor Lindolfo, de experiências pessoais. Mas a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Foi muito bom o tema, amor e disciplina, né? É interessante que quanto a gente entende, né, quanto mais a gente entende como Deus nos corrige, a gente muda também a nossa forma de corrigir o nosso irmão, né, nosso próximo, né, nosso amigo. Mas eu quero que vocês, de forma sucinta, falem pra gente aqui, né, pra quem tá nos acompanhando, qual o ponto alto da lição pra vocês? Qual a lição que a pessoa vai levar pra sua vida, deve levar pra sua vida deste tema? Eu destaquei 3 coisas. Primeiro, não podemos viver uma vida obstinada, né? Assim, sem limites, uma vida libertina, né? Digamos assim. Acho que um outro ponto especial também é o feedback. Melhor do que ser chamado a atenção é já se adiantar a isso, né? Então, nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas atividades, pedir um feedback para saber no que aí nós precisamos melhorar, sermos disciplinados, corrigidos, né? Isso é muito importante. E no mais, é melhor sentir a dor da correção do que a dor da perdição. É verdade. Muito Lindolfo. Gente, eu separei um texto aqui da lição que fala sobre as dificuldades, né? E diz assim, ó: se a dificuldade se recebida com fé, a aprovação que parece tão amarga e difícil de suportar se mostrará uma bênção, né? Então, assim, se eu lido com algo, né, com um problema, de uma forma mais, de certa maneira, superior, poxa, eu tô passando por isso, talvez eu precise passar por isso para que eu aprenda. Se eu tiver essa mentalidade, aquele desafio que eu estou enfrentando, né, aquela disciplina, aquela correção de Deus, assim como o menino falou, vai me transformar uma pessoa melhor, né? Então, eu percebi que a lição, ela trouxe muito isso de nós, né? Que Deus, ele nos corrige para que a gente seja melhor, né? Para que a gente volte aos caminhos dele, né? Para que a gente sempre esteja ali na maneira correta como ele deseja. Então, assim, não importa o que a gente passe, o que a gente enfrente, o importante é que nós estivemos com Deus. E um dia desse eu estava conversando com uma amiga e a gente estava saindo, né? A gente estava indo por algum evento, não lembro qual era. E aí ela viu uma mensagem que dizia assim: é melhor, se não vier pelo amor, vai vir pela dor, né? E aí ela falou assim: poxa, como assim? Deus não faz isso, né? Vier por dor, vai vir pelo amor. Mas eu penso assim, o ruim é não vir de jeito nenhum, né? Não vir de jeito nenhum. Sem dúvida. Então, assim, se pelo amor ele não veio, aí vai vir os erros, e aí a dor que ele sentiu, Deus vai usar essa dor para trazer ele de volta. Então, assim, eu acredito muito nisso, que Deus usa essas coisas que a gente comete de errado para a gente trazer novamente para o caminho certo. É como a lição fala, né? Se as maldições da aliança, aliança, né? São Nos bênçãos. salvarem, meu amigo, foi uma bênção. E assim, nesse conceito, eu já ouvi também muito essa frase, vir pelo amor, pela dor. Essa dor não é provocada por Deus. Por Deus, Essa dor é isso. provocada por nossos Por nós atos, mesmos. né? E Deus vai usar esse momento para te aproximar dele, para você aprender a ser uma pessoa melhor, né? Como cristão também e em sociedade, né? Massa. Luiz. Para mim, o ponto alto dessa lição foi uma frase na última parte que falava de que Deus, ele espera de nós um coração aberto e contrito.
Ele não espera médicos, ele não espera engenheiros, advogados, ele não espera pessoas com doutorado, mestrado, não. Ele espera pessoas que estejam com o coração aberto e disponíveis a ouvir a voz dele. Então, acho que o convite dessa lição é: deixe o egoísmo e deixe você próprio de lado e abra o seu coração para a influência salvadora de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém. Bênção. Obrigado, Bênção. Luiz. Obrigada, Luiz. Gente, chegamos ao final. Obrigada, Lindolfo, pastor Luiz Rodrigues. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E já estão convidados para outro momento aí, com né? Um certeza. outro podcast. E estamos chegando já ao final também do nosso trimestre, né, Nina? A lição Isso. 12, então próxima semana é a lição de número 13. E já a gente iniciaremos finaliza. um tema bem bacana também. A gente não vai dar spoiler aqui, mas é um tema que a galera vai gostar, né? Isso. Lembrando, Cida, que quem está aí acompanhando a gente pode ouvir o podcast dessa lição através das principais plataformas de streaming de áudio. Se tem o Deezer, Spotify, o Apple Music e também o Google Podcast, vai lá agora e pesquisa Sem Pretexto e você vai ouvir todos os episódios, inclusive esse aqui que a gente acabou de gravar. Isso aí, nos acompanha também nas redes sociais, procura por Adventista Ceará e você vai ficar por dentro de tudo que estamos produzindo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.